Ok, queridos, mais um encontro. Essa já é a nossa 7ª semana, viu? 7º encontro, tá? Então, queria que vocês se sentissem bem. Hoje é bem legal, vocês vão participar mais hoje do que nunca, né? Estou na expectativa aqui. O Davi avançou aí, já falei com todos. Isabela, Maria Eduarda, Gabriel, Wagner, Sabrina, Felipe, Lucas, Henrique, Cardoso, Henrique Araújo, Rayane, Leslie, Lucas Santana, Eros, Tamires, Lana, Davi, Luísa, Charles, Karine, e eu estou hoje com 2 assessores aqui, tá? Muito especiais, o Thales e a Suzana, tá bom? São os alunos pebidianos que estão aí num processo bem legal. Quer falar alguma coisa para eles aqui, Thales, inicialmente? Thales, quer dizer alguma coisa? Só quero ver a apresentação deles, como é que ficou, porque não me deram retorno no grupo. Thales puxa a orelha de vocês, hein? Mas depois vocês vão dar uma balinha para ele, que ele fica bonzinho com vocês. Quero dar boa sorte a todos e a todas. Bom trabalho para vocês. Bacana. Suzana? Então, professor, eu estou esperando que vai dar tudo certo. Eles pediram ajuda, pediram orientação. Então, assim, vai dar certo, eu tenho fé. Bacana, bacana. Tá. Antes da gente começar as apresentações, eu só quero dizer a você o seguinte, ó. Tem uma situação que ela é semanal e alguns alunos sempre perguntam, mas a gente precisa sempre reforçar a ideia. Vocês semanalmente, pelo menos, poderia ser até diariamente, mas semanalmente vocês têm que entrar nesse ambiente aqui do NEAD. Isso aqui é como se fosse a sala de aula de vocês, então é uma passagem obrigatória. E aqui, quando você chegar em Português 2, você tem todo o nosso curso montado, tá? Então, você vai direitinho organizando aqui. Ó, aqui tem um cronograma, a gente está no dia 18. Então, olha aqui, ó, aula de 15 a 18 é a apresentação dos contos, aqui, ó, tá? Essa resposta do exercício aqui, depois eu vou colocar uma tarefinha para vocês, já foi da aula passada, mas hoje o nosso foco é a aplicação dos contos. Quem não puder estar nesse encontro, aquele não é obrigatório, eu estou sempre colocando aqui as aulas gravadas. Então, você pode assistir aqui a aula aqui, em casa, no horário que você tiver, que você puder. Então, você pode entrar e escrever. E aqui, ó, estão os contos todos dispostos com os seus respectivos grupos. Então, tem gente que, às vezes, fica perguntando que não sabia. Isso é caô. Tem que saber. Se entrou no ambiente, tem que saber. Aqui, quem entrou nos grupos, está bem aqui, ó, o nome do grupo, o conto em cima, o Bebidiano que vai acompanhar vocês e o nome de cada grupo. Deu uma confusãozinha, porque aluno que, às vezes, não estava assistindo o grupo, a gente já ajustou. Então, os grupos estão já organizadinhos, tá bom? Ó, e aí é só vocês na sequência e vai entrando, ó. Já até a semana 6, então aqui, tá aqui, ó, a aula da semana 6. Então, a gente está na semana 7. Outro detalhe importante, tá? A gente está desenvolvendo uma proposta de trabalho sobre os contos machadianos, que são contos que vão ser adotados pelo PAS. Então, é uma literatura, uma leitura que vocês precisam fazer para fazer uma boa prova do PAS. Saibam que o PAS 2 é um PAS decisivo. Quem queimou a etapa do PAS 1, tudo bem, mas não pode queimar a etapa do PAS 2. Ela é obrigatória. E aí você já precisa ir com as leituras prontas. Então, esse conto tem essa questão de ajudar você. Outro ponto importante. Para esses contos, nós pedimos 3 entregas, que são 3 trabalhos que vocês têm que fazer. A primeira entrega é o mapa mental. Inclusive, está aqui, ó, já coloquei, ó, deu um exemplo de um mapa mental lá, de um conto da Clarice Lispector, e você postava o seu mapa aqui dentro do NEAD. Muitos postaram, bacana, eu já olhei alguns mapas, ficou bem interessante. Outros se confundiram.
Mas aí, quem se confundiu, eu dei uma segunda chance. Alguns entregaram atrasado. Ou seja, esses que entregaram atrasado, eu já deixei bem claro quando eu falei a tarefa. Eu recebo trabalho atrasado, mas ele vale metade da nota. Ele não vale a nota cheia. Então, quem entregar no dia vai pegar a nota cheia. Quem entregar um dia depois, primeiro que o sistema não aceita, vai ter que mandar para o meu e-mail, eu recebo, mas eu já vou penalizar. Vai valer a metade do trabalho, mas eu recebo. Alguns eu já pedi para refazer, já refizeram, já mandaram de volta, e estão aqui os mapas mentais. Depois eu vou postar para vocês darem uma olhadinha nos mapas dos colegas, tá? Então, essa é a primeira entrega. A segunda entrega é o trabalho de hoje, é a apresentação dos contos. Então, cada grupo vai ter 5 minutos para falar sobre o seu conto, tá? Então, você pode apresentar um slide, apresentar uma fala. Como é pouco tempo, aí vocês escolhem. Se é um só que vai falar, ou é o grupo todo, 2 pessoas, aí vocês fiquem à vontade. O que eu vou receber hoje é o trabalho para que todo mundo conheça os 5 contos. Já que nem todo mundo está lendo os 5 contos, esses contos como vão cair na prova, então é importante você ter uma ideia dos contos. Quem leu o seu conto, ok. Quem não leu os outros, vai pelo menos conhecer a história dos outros contos, que é bem bacana. Essa segunda entrega. E a terceira entrega, tá, vai ser na semana de dezembro, na primeira semana, de 6 a 10, que é cada grupo fazer eu chamei de artefato. Você pode chamar de qualquer nome aí. É como se fosse um protótipozinho do conto. Eu quero que você faça um trabalho tecnológico ligado ao conto. Por exemplo, um filmezinho, um HQ, uma animação, um joguinho, tá? Mas tudo tem que ser na tecnologia, usando a tecnologia, tá? E aí a gente está tentando ver se a gente faz esse trabalho, a socialização, no Lab Inova, que é um laboratório do Instituto, um laboratório bem bacana, que a gente pode ir lá testar para validar o nosso projeto. Eu já mostrei alguns exemplos, mas se alguém quiser depois, eu vou colocar aqui no NEAD alguns exemplos, porque é a nossa terceira entrega para a primeira semana de dezembro. Tá bom? Então, só para a gente introduzir direitinho a questão, para a gente não ficar perdido. Tudo bem? Vocês entenderam? Alguma pergunta até agora? Se entenderam, dá um okzinho no chat. Se não entender alguma pergunta, pode fazer. Se quiser falar, quiser perguntar no chat, pode perguntar. Ótimo. Muito bem. Perfeitamente. Bacana. Tá. Muito bem. Ok, então ficou assim. Agora vamos começar o trabalho dos contos. A apresentação dos contos. Eu pedi até vocês que na verdade, eu convidei os meus alunos, que são pibidianos, para acompanhar os contos de vocês e dar um suporte, caso precisasse, se vocês pudessem ter alguém para conversar. Então, para o conto A Cartomante, nós temos o Thales e a Ana Rita como um ponto de apoio. O Thales está aqui, já falou um pouco com vocês, a Ana Rita não pôde estar, que ela trabalha nesse horário aqui. Então, esse conto foi lido pela aluna Alice Lavínia, Iago Borges, Isabela Dourado, Júlia Vitória, Leslie, Marcos Barroso e Raimundo Henrique. Então, vocês agora têm a palavra por 5 minutos para apresentar o conto. Quem vai apresentar? Eu acho que vocês conseguem apresentar por aí. Se quiserem compartilhar conosco a tela. Vamos lá. Quem é que vai falar? A gente dividiu, no caso, professor, a gente pegou, como a gente entendeu que é só uma apresentação, um roteirinho, a gente vai explicar mais ou menos como que é a história do nosso conto, e a gente dividiu entre nós 3, entre eu, a Isabela e o Leslie. Isabela, Você pode apresentar o conto, por favor? Tá, peraí, vou apresentar. Eu acho que eu tenho que parar aqui, né? Eu tenho que parar aqui a apresentação para você apresentar, né? Deixa eu parar aqui, Bela. Thales, por favor, me ajuda aí, Thales, no cronômetro.
Aí quando falta, ou você ou Suzana, aí quando faltar 1 minuto, você fala 1 minuto, tá bom, Thales? São 5 minutos. Pode ser? Não, assim que ela começar. Então tá, primeiro. A gente dividiu assim, professor. Eu vou dar uma Pode ideia começar, para vocês Thales. como que é o narrador e tal. Primeiro, o conto é do Machado de Assis, um escritor muito famoso brasileiro, que já morreu há um tempo. Ficou famoso mundialmente. O nome do conto é A Cartomante, ele não é muito grande. Se eu não me engano, até nos disponibilizaram ele em HQ, que é tipo 40 páginas. Mas o conto em formato de livro assim mesmo é umas 8, 9 páginas ali, com um português mais antigo e tal. Mas que a gente consegue entender perfeitamente. O narrador da história, ele é um narrador em terceira pessoa e um narrador onisciente, ou seja, ele não participa da história e ele sabe e ele conta tudo que acontece na história, os sentimentos dos personagens. Tem algumas partes que ele até fala da angústia, do medo que o Camilo sente quando ele, por exemplo, quando ele está indo encontrar o Vilela, né? Um spoilerzinho, mais ou menos. Mas ele é um narrador em terceira pessoa e onisciente. Ele não participa de nenhuma forma da história. Agora, ou a Isabela ou o Leslie podem falar os personagens, depois, se for permitido, eu posso dar um resuminho da história. E aí, Zé, vai eu ou tu? Acho que agora vai eu, né? Porque eu abri o microfone, é isso? Ai, beleza. Agora a gente vai fazer uma leve apresentação dos personagens. Eu vou começar apresentando a personagem Rita. Ela é uma garota que é vista como bonita, mas não tão inteligente, que conforme o conto vai sendo contado, a gente vê que não é bem uma verdade. Ela é amante de Camilo e é casada com o Vilela, que são os outros personagens da história. E também tem o Vilela. O Vilela tem 29 anos, ele segue uma carreira de magistrado, é casado com Rita. Ele abriu uma banca de advogado e é amigo de infância do Camilo. Os três personagens, Camilo, Rita e Vilela, têm uma amizade, assim. Tá, agora eu vou falar sobre a cartomante e o Camilo. Bom, primeiramente sobre a cartomante, no começo da história a Rita procura ela sobre os seus medos de que o amante abandonaria ela. A cartomante falou que isso não iria acontecer, e a Rita, né, falou com o Camilo. Aí Camilo, depois, quando ele já sabia sobre a cartomante, ele passou perto de onde a cartomante morava. Ele decidiu, dizendo ele que não era supersticioso, mas há controvérsias, que iria perguntar para a cartomante o que significava a carta que ele tinha recebido anteriormente do amigo. Ela falou que não era nada de ruim. Aliás, ela mentiu, porque no final da história ele morre. Spoiler. A fisionomia da cartomante era uma mulher italiana, morena, magra, de aproximadamente 40 anos, e olhos sonsos e agudos. Bom, o Camilo, como eu já disse, né, ele era supersticioso, só que ele negava isso. Ele era uma pessoa também muito ansiosa. A carreira dele era servidor público, ele era o amante de Rita, e ele morreu quando ele foi visitar o amigo que a esposa dele era amante dele. Enfim, que o amigo descobriu a traição e acabou matando ele junto com a amante dele, que era a Rita. No final da história, os dois morrem. Pode terminar, Henrique. Raimundo. Só agora finalizando só um pouquinho, caso tenha ficado um pouco confuso, um resuminho e a relação entre os personagens. Basicamente, Camilo e Vilela são dois homens, amigos de infância, que, né, eles são amigos de infância. Rita é a mulher de Vilela, que acabou, depois de que o marido se reencontrou com seu amigo de infância, acabou se apaixonando e fazendo de Camilo seu amante.
ela, justamente como a Isabela falou, ela procurou a cartomante para saber se isso daria certo, que ela era muito supersticiosa e ela acreditava no que a cartomante dizia, mas o Camilo via isso como bobeira. E no final da história, o Vilela acaba descobrindo, também depois de ser ameaçado, que o Camilo começou a se comportar de forma estranha, não aparecer muito, porque ele começou a suspeitar que o Vilela soubesse. No final da história, os dois acabam mortos pelas mãos de Vilela, e é isso. Bacana. No tempo, né, ô Thales? No tempo. Certinho. Então, Isabela, Leslie e Henrique apresentaram. O grupo ainda tem Alice, Iago, Júlia, Marcos Barroso. Tá. E aí depois eu queria. Depois a gente vai começar com o grupo direitinho, porque eu entendo que todo mundo participou, né? Mas depois me digam que algum aluno não participou, para a gente não ter qualquer injustiça. Parabéns, meninos. Tudo bem aí, Thales? Tudo bem, Suzana? Beleza. Vamos para o conto 2. O conto 2 é o conto. Deixa eu colocar bem aqui para vocês, rapidinho. Tá, já se prepara aí que eu já vou cantar aqui a pedra aqui do conto 2. Bom? Então, pessoal, parabéns aí. O conto 2 é o enfermeiro, a bebediana Emanuel, que acompanhou o grupo. E aí temos a Akemi, a Ana Luísa, Carlos Silva, Maria Eduardo Anjo, Maria Eduardo Silva e Saori Lima. Ok? Quem é que vai apresentar? O enfermeiro. Cadê o grupo do enfermeiro? Tá aqui não? Professor, acho que não tem ninguém do grupo aqui. Tem não, né? Então vamos passar para o grupo 3. Grupo 3. O 3 é a Igreja do Diabo. A bebediana que acompanhou foi a bebediana Isabela. Tá? Ela também está trabalhando hoje, pediu para justificar que ela não podia estar com você. Então tem o Caio Henrique, o Charles Moraes, o Gabriel Fernandes, o Henrique Cardoso, a Lara, o Lucas Ribeiro, o Luiz Felipe Ramos e a Tamires Miriam. Quem é que vai apresentar? Professor, a gente. Professor, acho Oi, que Lara, minha pode falar. internet está falhando. Ah, sim. A gente decidiu por gravar um vídeo. E aí eu fiquei com a edição. Só que assim, como foi uma participação de todos, acabou que demorou um pouco para eu ter a parte de todo mundo para a colaboração do vídeo. Então eu estou editando ele ainda. Se você quiser, você pode ver um spoiler. Eu consigo filmar aqui a tela, mostrar um pouco de como o vídeo tá. Mas falta sincronizar com o áudio. Eu vou terminar agora e postar no NEAD. Tudo bem assim? Qualquer Mas coisa você eu posso dar um resumo do conto aqui agora. Mas você consegue postar até o final da aula, querida, para a gente ver? Não, porque falta sincronizar com o áudio, mas eu posso mostrar como o vídeo tá. Então, pode ser. Então, pode ser, para a gente pelo menos ter uma Pera noção. Aí aí, depois vou a entrar gente, no a gente NEAD vê. pelo celular aqui para filmar a tela, porque o computador não dá. Estou por fazer um vídeo desenhado. O vídeo tá com eco, peraí. Aí. Enquanto o áudio vai aparecendo, a gente vai falando aqui. Só que falta colocar o áudio no vídeo. E aí sabe, antes da manhã acabar, eu vou estar postando o vídeo, mas fica difícil em meia hora. Não tá. Vai ser. A É gente porque tá pode vendo sair meio aqui. errado, né? Hã?
A gente tá conseguindo ver aqui. Bacana. A ideia tá boa. Aí vocês vão narrando na história e o vídeo vai compondo, né? Uhum. Aí a equipe se dividiu, assim, uma parte fez uma pesquisa, sabe? Pegou uns trechos do conto, pesquisou sobre Machado de Assis. A outra parte pegou essa pesquisa e foi fazendo um roteiro do vídeo. Aí, baseado nesse roteiro, alguém gravou o áudio e fez os desenhos. Bacana. Isso está em stop motion, Lara? Como assim? Stop motion é aquela gravaçãozinha. Como é que vocês estão compondo essas imagens aí? Tem um programinha que faz isso aí, Fui eu pego o meu tablet e eu vou desenhando. E aí o tablet, ele tem como você filmar a tela enquanto desenha. E aí ele filma no fluxo de trabalho, tipo assim, os tempos que eu fiquei com a tela descansando, ele não filma, ele deixa a gravação rapidão, sabe? E aí Bacana. é isso. Eu queria ver se colocava uma legenda no vídeo também. Mas é isso, até de manhã eu termino de entregar. Ou você quer que eu, como é que fala? Que eu resumo o conto aqui para a turma? Isso. Perfeito. Isso seria bom, tá bom? E o vídeo, depois a gente passa para o vídeo. Aí você põe para mim, você posta no Neário. Não sei se você consegue postar, acho que não. Você manda no Google Drive que eu posto, aí a gente manda para a turma ver. Mas dá um spoiler do conto, por favor. Ok. O conto A Igreja do Diabo, ele foi publicado em 1884, no livro História Sem Data, por Machado de Assis. Ele conta a história de que um certo dia o diabo teve a ideia de fundar uma igreja, porque ele estava cansado assim da desorganização, da falta de regras. Ele vivia assim do remanescente divino, só de quem sobrava, né? Quem cometia pecados, os desvios humanos. Tão cansado disso tudo, ele tem a ideia de fundar uma igreja. E aí ele chega e decide falar com Deus. Isso aí já é no segundo capítulo. No primeiro, ele tem a grande ideia dele. No segundo, ele decide ter uma conversa com Deus. Então ele sobe, conversa com Deus, chega lá cheio de retórica, e ele espera que Deus se oponha, que Deus contra-argumente com ele. Mas Deus se limita, assim, a dizer que não é uma ideia original o que ele está apresentando, e que se ele quer, ele vai e funda a igreja dele. O diabo, nesse momento, ele argumenta que, quando Deus pergunta, só porque ele só teria tido essa ideia agora, ele diz que ele percebeu que a ambiguidade dos homens, a hipocrisia, era comparável a um manto de veludo, de vestidos de rainhas, que, quando chegava assim nas franjas, na estrutura do vestido, o tecido não era tão nobre assim, era de algodão. Então, ele se propõe a puxar esses homens por essa franja e levar todos para a igreja dele. Então, quando Deus não se opõe, ele não perde tempo. Então, no terceiro capítulo, ele já está descendo na terra, já está lá. E ele vai e funda a igreja dele. E aí, ele se apresenta. Ele não se nega, assim, de que ele é o diabo, mas ele fala que a imagem dele é muito distorcida e que ele vai mostrar quem ele realmente é. E quando começam a surgir pessoas interessadas, ele começa a definir a doutrina dele. E aí ele decide, assim, que tudo que já foi considerado pecaminoso, tudo que já foi condenável, era agora incentivado como uma virtude. E o contrário também era verdade. Assim, tudo que já foi exaltado, como a solidariedade humana, o respeito, era agora combatido por ele. Ele dizia que a solidariedade humana, o amor ao próximo, era o pior das desgraças. Então, ele começou a pregar a doutrina dele. Ele dizia que a ira, a gula, que essas eram as virtudes da igreja dele. Então, a igreja dele foi com o tempo passando, foi crescendo, ele conseguiu fiéis, assim, de todos os cantos do mundo. Todas as línguas traduziam a religião dele. E aí
acontece uma coisa muito estranha. Ele fica assim, o que está acontecendo? Ele percebe que os fiéis deles, aos poucos, começaram a cometer os pecados que cometiam antigamente. No caso, as virtudes. As pessoas, por exemplo, homens mentirosos começavam a contar verdades sem deixar as pessoas perceberem. Acabou o negócio? O tempo está acabando, então, mas Tá, continua, vamos lá. finaliza agora. O Eu final. tinha me preparado para gravar o vídeo. Mas é isso. Que mentirosos começavam a contar a verdade, que comilões insaciáveis assim chegavam e em dias de preceito católico eles paravam, faziam um regime, não paravam de comer totalmente, mas comiam menos. Então ele começou a achar muito estranho, ele achava alguns casos até incompreensíveis, como o caso de um droguista que passou um ano envenenando uma geração inteira, mas socorria a família das vítimas, fazia caridade. Homens avarentos que davam esmola quando ninguém olhava. Então, ele ficou perturbado, foi conversar com Deus. Aí esse já é o 4º capítulo, Franjas e Franjas. E ele chega para Deus e fala, o que está acontecendo? Ele conta tudo para Deus e Deus escuta assim, calado, tranquilo. E no final ele replica assim, que as franjas, os mantos de seda que o diabo falou que tinha, que ele traria os de seda pura para a igreja dele, agora tinham franjas de algodão. Franjas de seda. Os mantos de algodão dele teriam franjas de seda e como os de veludo tiveram franjas de algodão. E ele fala, é a eterna contradição humana. Então, assim, o tema central da obra é a natureza humana. Ele fala sobre como somos contraditórios, né? Como buscamos a salvação e cometemos o pecado ao mesmo tempo. Como a natureza humana ela é inclinada a transgressões. A gente tem normas sociais, assim, é um tema que dá para você discutir e encaixar em várias coisas, né? É atemporal. Pode falar sobre leis, sobre diversos assuntos com esse conto. Então, é isso. É uma obra do realismo. Então, a gente pode puxar algumas características, como, por exemplo, a intertextualidade. A gente vê a referência que ele faz aos pecados capitais da Bíblia, né? A maior intertextualidade do texto é com a Bíblia. E com o conto do Fausto, de Goethe. Tem várias referências no texto, que não dá tempo em 5 minutos. E a crítica, né? A ironia, o humor dele meio ácido, quando ele vai tratar de, por exemplo, crítica da sociedade e à humanidade. A gente pode reparar numa crítica que é, por exemplo, uma crítica às igrejas, porque elas vendem a salvação com ideologias proibitivas, e os homens, eles procuram ao mesmo tempo o pecado e a salvação, então eles entram em um paradoxo. Como é que vão se salvar? Então, é isso aí, acabou o tempo. Daqui a pouco eu posso no DEAD, professor. Bacana. Ó, pessoal, inclusive a Lara fez umas boas provocações, que é o que o Paz, o Sebrasp faz, hein? Essas sacadas de fazer leituras intertextuais, dialogando com situações presentes. Bacana, viu? Muito legal. Depois, estou ansioso pelo vídeo, hein? Já pelo spoiler aqui, eu já vi que o vídeo vai ser muito bacana. Parabéns ao grupo, tá bom? Mesma coisa, depois eu quero saber se todo mundo participou direitinho, para a gente não ser injusto com ninguém. Se todo mundo participou, a gente dividiu assim em funções. Bacana, muito bacana. A Isabela vai ficar muito feliz quando ela souber o... Deu um feedback para a Isabela que ela está muito ansiosa, viu? A Isabela Pibidiana. Vamos lá. Então, para o próximo conto. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. O nosso próximo conto é o conto Pai contra Mãe. A Suzana está aqui, ansiosa, né, Suzana? Tá? E o Paulo Henrique. Aí temos o Arthur Cavalcante, o Arthur Saboia, o Eros, a Lana, a Luísa, o Felipe Vieira, a Rayane Maria e Sabrine Oliveira. Quem é que vai apresentar? Bom dia, professor. Então, nosso grupo fez a apresentação gravada.
E aí eu queria te Tá. perguntar se você quer apresentar do seu computador ou apresenta aqui do meu. Do seu mesmo aí, pode ser. Depois a gente me manda para eu colocar no NEA, tá bom? Mas Tá pode ok, ser do seu aí. tá ok. Tá compartilhando? Tá. Tá chegando aqui. Perfeito. Já chegou. Tá saindo áudio? O áudio não. Tá sem áudio. Não. Agora tá. O áudio. A história começa com Cândido, capitão do mato, que está sem dinheiro e acaba conhecendo seu grande amor, Clara. E aí, muito tempo depois, eles se casam e têm um filho. Porém, o casal ele não tem condições de cuidar da criança e a tia de Clara, Mônica, acaba aconselhando a levar a criança para a roda dos enjeitados. O conselho da tia irritou Cândido porque é duro para os pais ouvirem para abandonar o seu filho mesmo sem ter condições. 2 dias depois nasceu a criança e tia Mônica insistiu em levar a criança para a roda e disse que se ele não levasse, ela mesmo levaria. Mas Cândido negou e disse que ele ia levar. Então ele analisou todas as recompensas que poderiam ganhar ao encontrar alguns escravos e entre esses estava uma, a Arminda. O caçador saiu à procura da escrava fugitiva e apenas um farmacêutico a viu, mas não adiantou muito. Sem sucesso, Cândido voltou para casa, pegou a criança e foi a caminho da roda de enjeitados. O clímax acontece quando Candinho encontra Arminda a caminho da roda dos enjeitados. Nesse momento, Candinho tem a grande oportunidade de entregar a escrava fugida ao seu senhor. Assim, ele ganharia uma gratificação e não precisaria entregar o seu filho à roda dos enjeitados, pois ele teria como sustentar sua família por algum tempo. O desfecho acontece quando Candinho pega e amarra a escrava fugida. Arminda diz que está grávida, na tentativa de que Candinho entendesse seu sofrimento e não entregasse ao senhor, que era muito mal, mas Candinho estava irredutível. No chão, após algum tempo, a escrava abortou. Bom, o ponto-chave acontece quando Cândido irá cumprir sua promessa que prometeu a tia Mônica, que irá levar a criança à roda dos enjeitados, pois ele não tem como criar. Já a moral ele fazendo tudo para o seu filho, para ter ele, mas não se importando com os apelos da mãe, fazendo ela ter um aborto, levando para o senhorio, mesmo não ter nenhum filho da consciência. Os personagens do conto são Cândido, que trabalha como caçador de escravos fugitivos, é apaixonado por Clara e tem um filho com a mesma, mesmo ambos carecendo de estabilidade financeira. Clara, que é a esposa do Cândido, fazia de tudo para ajudar com a situação financeira da família, mas sem muito sucesso. Mônica, tia de Clara, sugere ao casal a dar o filho para a roda de enjeitados. E por último, Arminda, uma escrava fugitiva que sofreu um aborto logo após ser entregue para o Cândido. O autor do conto foi Machado de Assis. Mas quem foi Machado de Assis? Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros. Machado de Assis desenvolveu uma teoria com ironia chamada Teoria Machadiana, que consistia na forma que ele escrevia seus textos, que continham humor e irônico. Além disso, o conto está narrado em terceira pessoa e algumas temáticas que foram abordadas ao longo do conto foram aborto por meio da violência, escravidão e desigualdade econômica e social. O conto Pai e Mãe, de Machado de Assis, é ambientado na época da escravidão. O confronto entre o Candinho e a Arminda, já expresso no título, representa a luta entre o branco e o escravo. Nessa luta, embora Cândido não tivesse uma posição econômica favorável, ele tinha uma grande vantagem sobre Arminda, que era branco. Arminda não tinha nenhum poder de negociação nem nada para se proteger das punições empregadas nos negros. Abordando sobre ela da escravidão, meu crítico é, além disso, acaba abordando algumas situações brasileiras, como a fome e a necessidade de fazer algo contra alguém por causa da fome, ou por causa que seus filhos sentem fome. A narrativa também faz uma análise do comportamento humano. No final, Cândido fala a seguinte frase:
algumas crianças não se viram. Dessa forma, o ser humano constrói justificativas para os seus erros mais baixos e individuais. Cara, bacana. Muito bacana, muito bacana. Parabéns, hein, pessoal? Ficou top mesmo aí. Aí, ô Felipe, você consegue colocar a legenda para a gente depois identificar na narrativa quem está falando? Fica bem bacana. Você consegue? Consigo sim, professor. O nome das pessoas? É isso, é. Tá bom, consigo. Muito bacana. Outra coisa, você consegue dar um ganhozinho melhor no áudio? Consigo, acho que consigo. Tá, beleza. Você fez isso aí em que programa, Henrique? É no CapCut. Eu vou botar o nome aqui. Beleza, ó. Gostei, olha, muito bom, viu? Obrigado. Ó, interessante. Parabéns ao grupo aí, viu? Tá? Ok, pessoal. E aí, algum comentário? Vamos avançar porque a gente já está chegando pertinho do tempo e o pessoal do enfermeiro chegou e quer apresentar ainda. Vamos para o quarto conto, tá? Parabéns ao grupo aí. Mesma coisa que eu pedi, pessoal. Depois a gente vai conversar no privado aí. Viu, Suzana? Gostou, Suzana? Sim, professor, estou orgulhosa. Muito bem, garoto. Muito bacana. Tá. Bom, então vamos para o próximo. Próximo conto é A Sereníssima República. Vanessa acabou de chegar aí, né, Vanessa? Bem-vinda. Vanessa é a bebidiana que acompanhou esse conto. Bacana. Então, a Vanessa e a Vitória, não sei se a Vitória está aí, não sei se não vi Vitória, mas a Vanessa chegou. Esse conto foi trabalhado pelo Davi Avanço, Felipe de Freitas, Gabriel Júnior, Karine Mendes, Lucas Cancelli, Maria Eduarda Santos e Wagner Mata. Quem é que vai apresentar o conto? Bom dia. Bom dia, professor. Então, todos vamos apresentar uma parte, dividimos, menos o Gabriel. Ótimo. Então, fique à vontade. São 5 minutos, tá bom? Thales, assim que começar, você conta para nós o tempo aqui, Thales. Tá. Bom, A Sereníssima foi publicada originalmente na Gazeta de Notícias em 20 de agosto de 1882. E o Machado de Assis, né, ele tem diversos contos. A Sereníssima é um dos muitos que chamaram mais atenção, assim, para a galera, né, e contém a realidade, infelizmente, até hoje no Brasil. O conto, ele faz parte da coletânea Papéis Avulso, e o que é mais interessante, assim, nesse conto também, uma das coisas interessantes, é que o personagem, o narrador, ele é um personagem também. Isso é uma das coisas que chamam a atenção no conto. O conto fala sobre a descoberta do Cônego Vargas sobre uma espécie diferente de aranhas que possuem capacidade de comunicação, porque elas tinham uma língua própria e conversavam entre si. E com o tempo foram chegando cada vez mais aranhas na chácara dele, né, do Cônego, e ele foi estudando a língua delas até ele ficar fluente. E nesse meio tempo ele também fazia anotações em um caderno, né, sobre a espécie, o idioma, etc. Porém elas, no caso as aranhas, pensavam que aquilo era um livro em que ele escrevia seus pecados. Então elas tentavam fazer boas ações e serem eficientes para não terem os pecados escritos. E além disso, elas consideravam ele um deus aranha, mesmo ele sendo humano, tipo, consideravam ele um rei, sabe? Aí, com o tempo, surgiu a necessidade de organizá-la socialmente, e então o Cônego decidiu aplicar um modelo eleitoral, que é o que vão explicar agora. Próximo. Wagner. Foi mal. O modelo de voto, coisa assim, que faziam era mais tipo um sorteio, que eles colocavam o nome de cada um numa urna ou algo assim, e depois ia lá e alguém tirava. E quem tivesse o nome tirado era agora podia se dizer o presidente. Que até hoje em dia
tem o mesmo sistema que esse. Só que hoje em dia é mais por quantidade de votos. No passado era completamente aleatório. É isso. Agora sou eu. Então, aí eles também se dividiam, a sociedade acabou se dividindo em partidos, né, que fazem até uma correlação, ele tratou de uma correlação bem parecida com as democracias que a gente tem hoje em dia no mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem PT, PSDB, PSOL, PSL e tal. A gente tem 3 partidos também que ele cita na história, que são o Partido Retilíneo, que entende que os fios devem ser retos, o Partido Curvilíneo, que entende que os fios devem ser curvos, o Partido Reto Curvilíneo, que mistura os dois, reto e curvo, e o terceiro partido que propõe que as teias sejam urdidas de ar, completamente diferente, né? É basicamente isso, né? A divisão dos partidos dessa sociedade. Né? Aí no conto, depois vem essas eleições, e tem 4 eleições, basicamente. E como é de praxe em eleições, eles tentam fraudar de qualquer jeito. Na primeira eleição, não se foi contado essa eleição porque a bola foi viciada. Tinha 2 bolas iguais, do mesmo candidato no saco. Que eles faziam o sorteio, né? Então, eles mudaram o regulamento para o saco, em vez de ter 3 polegadas, para 2, para caber menos bolas, nesse sentido. Aí veio a segunda eleição, que aí, de novo, não deu certo, por causa que não botou a bola com o nome de um candidato. Então, cancelou tudo de novo e voltou de novo para 3 polegadas o saco. Na terceira eleição, que pode-se dizer que foi uma eleição mais importante, porque tinha 2 candidatos que eram importantes por ser líder do partido retilíneo e curvo retilíneo, só que não foram eleitos nenhum dos dois, porque faltou a primeira letra de um candidato e a última letra do outro candidato. Aí eles dois não foram eleitos e o terceiro candidato lá quis tomar o poder lá, só que aí esses 2 candidatos mais importantes pediram uma investigação por causa que colocaram o nome deles errado e viu que era um erro de ortografia intencional do grupo que organizava essas paradas de eleição. Então, não contou de novo. Na quarta eleição, que eu acho que é a mais importante, que tem um clímax maior na história, é uma eleição onde tem 2 candidatos que se chamam Nebraska e Caneca. Nessa eleição, corre tudo bem, assim, de princípio, só que tira o candidato Nebraska como eleito. Só que no nome dele falta a última letra. No caso, seria cancelado, né? Como foi na terceira eleição. Só que como aconteceu isso na terceira eleição, eles mudaram para que, se num consenso comum, verem que está faltando uma letra e saber que mesmo é o candidato que está escrito na bolinha, beleza, o cara é eleito. Só que aí, como faltava a última letra, veio outro candidato lá com a malandragem de sempre, né? Pô, isso aí é meu nome aí, mano. Mesmo que esteja escrito Nebraska, com a última letra, ele falou, sem a última dele, ele falou, pode ser meu nome. Aí teve uma investigação aí, né? O cara foi lá investigar e teve uma treta aí no final. Isso aí, mano. Se vocês quiserem saber o final aí, lê, que é muito da hora. Beleza. O Lucas não vai falar bem não, Lucas? Cancele? Lucas vai É porque acabou esgotando o tempo aqui, mas eu posso falar rapidinho. Fala rapidinho aí. Certo. No conto, nós podemos interpretar algumas figuras e personagens como representando um simbolismo relacionado a coisas da nossa sociedade. O cônego, por exemplo, ele representa uma figura analítica e observadora da sociedade que julga e tutela as aranhas baseado nas ideologias conservadoras dele.
Ele vê as aranhas como trabalhadoras e por isso julga elas como boas formadoras de uma sociedade. Durante o conto, esses valores são desmentidos como os valores essenciais para se ter uma boa sociedade. E justamente porque o Congresso das Aranhas, que representa os seres humanos em sociedade e as nossas tendências em si, acaba se corrompendo. E no final do conto, Machado deixa uma crítica com a fala da aranha sábia, que é uma das aranhas que está lá no Congresso, que diz que era para elas continuarem tentando modificar o sistema político, enquanto a sabedoria não viesse, eles não teriam uma república justa. Que diz assim, que a gente pode mudar o quanto quiser o sistema político, que se o homem não for moralmente bom, aquela república não vai poder ser justa. Bacana. Eu queria até sugerir ao grupo, já que vocês fizeram esse áudio, façam igual outro grupo anterior, gravem esses áudios e façam uma junção. Ficou muito bacana a cada participação. Inclusive, como vai ficar no vídeo... Você gostou, professor? Gostei, bacana. Como vai ficar no vídeo, aí vocês podem depois juntar as falas, tá? Pode até partir desse áudio aqui que vocês fizeram aqui no Meet. Tá bom? Beleza. Mas bacana, isso aí. Então, valeu, pessoal. Parabéns. Valeu. Isso aí, viu, Vanessa? Tá bem? O pessoal tá animado. O grupo enfermeiro chegou e queria apresentar. Quem vai falar do enfermeiro? A gente tem só 7 minutos, então podemos extrapolar o tempo, não. Pode falar, Saori. Então, o conto enfermeiro conta a história do Procópio, seminarista, que aceita a proposta de emprego como enfermeiro para cuidar de um velho enfermo. Chegando lá, ele é bem recebido pelo coronel, mas após 7 dias, ele é recebido com xingamentos, injúrias e humilhações. E ele não aguenta mais isso, ele não aguenta mais esse tipo de coisa. Então ele pede demissão, só que o coronel não aceita e pede muitas desculpas e ele acaba ficando. Mas a saúde, com o passar do tempo, a briga dos dois vai ficando muito pior. E o enfermeiro acaba até apanhando do coronel. Chegando lá, chegando uma certa noite, o coronel acorda e apanha ele abate no enfermeiro com uma vasilha. Então o enfermeiro, com toda a raiva dele, parte para cima do coronel e enforca ele até a morte. Assustado com aquilo, ele tenta esconder as evidências, as marcas de arranhões que estavam no pescoço do coronel. E aí ele faz de tudo para as pessoas não desconfiar que ele matou e que sim, foi uma morte natural. Depois de resolver o velório dele e tal, ele volta para sua cidade natal e descobre que ele é o único que recebeu toda a herança do coronel, que ele era rico, né, o coronel. E ele fica com muito peso na consciência, então ele resolve voltar para o interior e doar todo esse dinheiro para pessoas carentes, para a igreja, para vários lugares da cidade. E ele é bem recebido pelas pessoas, né? As pessoas elogiam muito ele, diz que ele teve muita paciência com o coronel e que ele soube cuidar bem dele. E isso faz ele se sentir bem, faz ele pensar bem, e ele bota na cabeça dele de que de qualquer jeito o coronel ia morrer, porque ele estava muito doente. Então era certo de que ele ia morrer em algum momento. Então ele coloca isso na cabeça dele de que ele não tinha culpa e ele esquece com o passar do tempo. E então ele, no final da história, ele goza dessa herança dele, né? Ele zomba da herança do coronel. E eu gostei muito do conto porque o conto não romantiza, né, essa situação dos dois. Como muitos filmes que mostram pessoas arrogantes, que começam, com o passar do tempo, começam a ser bonzinho e tal. Isso não acontece nessa história. Mostra os dois lados dos dois personagens, mostra o lado do ser humano como é.
Então, isso é muito legal da história, porque não tem nenhum lado bom nem ruim. Isso que é legal da história, do conto do Machado de Assis. Porque é muito interessante mostrar que... Você fala também que mostra que mesmo o coronel sendo rico, ninguém queria ficar perto dele. Todo mundo queria distância dele. Nem os amigos mais próximos dele queriam estar perto dele. Isso é muito legal do conto O Enfermeiro. E é isso. Bacana, Saori. Muito legal. Você podia agora, essa fala sua, você gravou, fazer um pequeno videozinho para a gente postar no NEAD. Eu gostei muito da forma como você fez a narrativa, viu? E também essas leituras que você fez depois. Só você trabalhou, né? O grupo também não ajudou, não, né? Depois a gente conversa com o grupo em particular. Eu fiz Tá? o resumo máximo, professor, por causa do tempo. Não, fechou. Pessoal, parabéns. Olha, eu fiquei encantado. E vocês aí? Você, Thales, o que você achou? Suzana e Vanessa. Eu achei bem legal as apresentações. Acho que eles conseguiram pegar bem assim as características do Machado, assim, a ironia, né? Como em A Cartomante, que a Rita e o Camilo vão a Cartomante saber se essa relação extraconjugal daria certo, e a Cartomante fala que vai dar certo e coisa eles, que eles poderiam viver tranquilos. Aí no final da história eles acabam sendo mortos pelo Vilela, né? Uma grande ironia. Gostei bastante da apresentação de todos. Parabéns. Suzana? Então, também adorei a apresentação deles. Eu acho que eles conseguiram sintetizar bem assim os contos, conseguiram transmitir. Eu estou muito orgulhosa de todos, principalmente do meu grupo. Valeu. Vanessa? Vanessa ainda aqui? Não. Não estou vendo Vanessa aqui. Está aqui, Vanessa, ainda. Acho que só, né, tá, só Vanessa, você e Suzana que estão aqui, né? Do pessoal do PIB, né? Isso. Pessoal, muito contente do trabalho de vocês. Parabéns, tá? Sei que trabalho em grupo tem esse negócio, também a gente está vivendo esse distanciamento, não deu para a gente reunir, calibrar, mas acho que a gente consegue aperfeiçoar. Agora vamos para o nosso terceiro projeto, a terceira entrega, né? Terceiro round. Agora é o artefato tecnológico. Você já conhece o conto, já faz uma coisa bem interessante. Agora é a hora da gente pegar e criar alguma coisa tecnológica dentro do conto. Por exemplo, um joguinho, uma HQ, uma coisinha de quadrinho, um videozinho sobre o conto. Aí vocês podem recriar a história, não precisa contar a história, vocês podem recriar a história de alguma maneira. Aí vocês vão discutir entre vocês aí. Eu estou encantado, eu falei no colegiado com a Silvana, disse, Silvana, estou contente com os meninos, acho que vai sair coisa boa. E aí a gente pode fazer uma animação com alguma parte do conto, é uma coisa pequena, não muito grande, igual essa aqui, 3, 5 minutos, coisa bem bacana, com uma trilhazinha. E aí nós vamos trabalhar isso aqui ao longo de 2 semanas. Qual é a ideia? Que vocês façam, que vocês deem conta. Se deem conta de fazer uma animação, um HQ, um joguinho, qualquer coisinha tecnológico, a gente vai por aí. E aí, dependendo dessa proposta, a gente pode avançar para uma 4ª etapa, que vai ser no 4º bimestre. Então, esse é o meu desafio para vocês, tá? E a gente vai precisar desse material pronto na primeira semana de dezembro. Então, a gente mais um tempinho aí. Sabendo que na prova integrada, eu vou cobrar os 5 contos. Eu já fiz a questão, está lá, tem sobre os 5 contos. Então, você vai, para responder a provinha, você vai ter que saber pelo menos isso aqui. Então, você reveja a história, o vídeo de hoje, no momento que você puder, para que você tenha condição de responder a provinha. Tudo bem? Quem tiver alguma dúvida, me manda no privado que eu respondo, a gente vai conversando. Agora, se organizem para essa nova e última etapa. Tá bom, pessoal? Parabéns. Bom estar com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Estamos no limite do nosso tempo já. Então, parabéns. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia, tá? A gente se vê na próxima aula. Grande beijo para vocês. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Falou. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau, querido. Até. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns, viu? Valeu. Tchau, gente.